boa noite, sejam todos bem-vindos, bora conversar? Esse é o último Bora Conversar da temporada 2021. E como passa rápido, né? Vai fazer 2 anos, em março de 2022, 2 anos, esse projeto que, como esse é o último do ano que eu estou fazendo, eu gosto de explicar. Ele começou após uma crise de ansiedade que eu tive, e foi quando eu recrutei amigos para que cada um falasse como estava sendo enfrentar esse momento em que a gente não sabia o que estava acontecendo, né? Foi da noite para o dia, de repente a gente teve que deixar o trabalho, ficar em casa e conviver. Estamos convivendo, estamos sobrevivendo e na resistência. E que bom que a gente conseguiu fazer esses encontros, porque por aqui passaram médicos, eu tratei de muitos assuntos ligados ao comportamento, à ansiedade, a trauma, a medo. Falei sobre assuntos também ligados à sexualidade, assuntos que são tabus até hoje dentro da nossa sociedade. Mas também eu falei de música, eu recebi aqui escritores. Então esse encontro semanal aqui foi atingido com sucesso. Por que eu digo atingido com sucesso? Porque se não é uma entrevista, é um bate-papo. Então quando eu digo que uma palavra ela modifica, ela transforma, te faz rever conceitos, faz mudar de ideia, te faz viver melhor, se libertar. Olha, ponto parágrafo, na outra linha, travessão, seguindo ainda essa vibe. Hoje é um dia muito especial na minha vida, porque hoje é o dia da minha mãe Oxum. E eu tive hoje um dia, sabe aquele dia que você não quer que acabe? Que você fica querendo que não acabe nunca? Eu tive alguns momentos, mas eu vou dividir em especial porque me emocionou muito. Eu estava chegando da rua, vi um menininho que deve ter no máximo 5 anos, ele veio me encarando e sorrindo. Acenou. Quando ele se aproximou, ele falou assim: eu posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Nos abraçamos. Coisa boa. Eu entendi que ali foi o encontro da Oxum com a Ibejada, com o Erê. E o que eu não sou de pedir não, viu? Não sou de pedir não. Eu sou de agradecer. Agradecer essa alegria que eu trago na minha vida, esse otimismo que eu trago junto comigo e que eu tento compartilhar com os meus próximos, com os meus amigos, com as pessoas que eu vou encontrando nessa caminhada. Eu preciso agradecer também a minha mãe, porque ela sempre me dá livramento. Ela afasta de mim tudo que pode me fazer sofrer. Ela chega na frente e diz: olha, com meu filho não. E isso é presente, né? Isso é privilégio. Então, ora aí eu, minha mãe, axé. E eu vou seguir dentro dessa linha, porque o meu convidado, ele chegou na minha vida quando eu escutei a música Flor do Velho Engenho. Quando eu escutei essa música, eu conto isso com honra e privilégio, viu? Porque não foi ninguém que me apresentou, não. Foi eu que tive esse prazer de achar. E aí eu escutei aquela música linda. Tempo depois eu vi o clipe. Tive uma oportunidade única de vivenciar um encontro em Copacabana, que foi em 2013. Eu relembrei hoje, eu postei no meu Instagram, que foi com a Tita Parra, e que foi uma coisa linda. Quem estava lá, quem esteve lá, sabe do que eu estou falando, e entra muito dentro dessa nossa resistência. Resistência que a gente segue, que inclusive segue mais forte do que nunca, porque o que está aí vai passar, e a gente segue firme, segue unido, segue junto. Bora conversar, deixa eu colocar ele aqui, dizer que quem está chegando, que quiser ficar com a gente nessa próxima hora, quiser fazer perguntas para o meu convidado, queridíssimo, tem aqui um ponto de interrogação, tem uma bolinha, um balãozinho, como a minha amiga Zenaide definiu, com um ponto de interrogação. Você vai mandar a sua pergunta e eu vou fazer para ele nessa próxima hora. Bora conversar com cantor, compositor, professor, coleguinha, porque ele também é jornalista, Lúcio Sanfilippo. Gente, eu peço desculpa porque hoje eu estou muito emocionado, tá? Deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo. Peraí que ele não me mandou aqui, Lúcio. Já achei, peraí. Bora conversar. Deixa eu ver o pessoal que está chegando aqui. Perla, oi, Perla, boa noite. Oi, Lúcio, que prazer estar falando com você. Prazer todo meu, boa noite a todas e todos, boa noite para você.
E muito agradecido por esse convite. Fico todo feliz, todo bobo. Brigadaço, cara. Lá, ainda mais hoje no dia, ainda vim de amarelinho aqui pra gente homenagear Dona Oxum. Nossa mãe, axé, meu irmão, axé. Você sabe que eu venho, na semana passada eu recebi aqui Mãe Celina de Xangô. E hoje eu encerro aqui essa temporada com você. Então, assim, axé maior não existe, né? Eu tô aqui todo bobo, todo bobo. Lúcio, eu quero te perguntar uma coisa. Ainda que a gente vai seguir nessa vibração da nossa fé, da nossa religião. Eu queria que você me contasse como é que o candomblé ele entrou na sua vida. Olha, efetivamente eu tinha 8 anos, aqui nesse quarto mesmo, eu passei mal, e a minha família toda católica, apostólica, romana, calabreses, né? Pai e mãe calabreses, minha avó. Eu fiz eletro, eu fiz terapia, né? Fiz todo tipo de tratamento de branco, né? Que a gente chama. E aí uma vizinha minha, aqui do lado, Dona Francisca já falecida, disse para minha mãe, ô Antonieta, leva o Lucinho ali na Umbanda, ali em cima, na Semir, tinha uma senhora que atendia com a Dona Sete Encruzilhadas, aqui em frente ao um colégio que existia aqui, chamado Colégio Tomás de Aquino. Leva ele lá que o problema do Lucinho é espiritual. E aí a minha mãe me levou, e aí ela disse que... Aí lá disseram que era um problema espiritual, mas era um problema no candomblé, não era um problema na Umbanda. E aí eu lembro de eu ter feito um ebó, que hoje eu sei que é um ebó, eu, minha irmã, falecida irmã, meu falecido pai, minha falecida avó e minha mãe. Rasgaram a minha roupinha da Mônica, eu lembro que eu fiquei muito chateado que rasgaram a minha roupinha da Mônica, que vinha no almanaque da Mônica. Mas depois a minha mãe falou que eu tinha sido anunciado na barriga dela, que ela demorou uns 2 ou 3 anos para engravidar depois de casada, por um espírito que já tinha avisado para ela que ela já podia parar de chorar, porque lá dentro já tinha um cafioto, um bacuri, e era nosso. Eles disseram para ela assim, um bacuri é nosso. E ela disse que durante a gravidez dela, todo mundo apontava para a barriga e dizia para ela que era um bacuri e era nosso. Era um bacuri e era nosso. Então, quer dizer, foi nessa época aí da fecundação, eu acho. Você novinho, então, meio não, né? Sem entender ainda, você já tá. Deixa eu só mandar um alô aqui, Lúcio, porque chegou uma galera que eu acho que é toda sua, viu? Então, assim, ó, Cláudia, um beijo. Elmo, um beijo. Ih, só gente boa. Renata, só gente boa. Jonathan, um beijo. Marcos, beijo. Mariana, Robson, Cleison. O Robson, acho que é meu pai pequeno que é aqui, o Robson, meu pai Binho. Benção, meu pai. Opa, benção, axé, meu irmão, axé. Fica aqui com a gente nesse axé. A Monique, a Perla tá dizendo boa noite, gratidão por essa live. Axé. Quem quiser fazer pergunta para o Lúcio, eu já avisei, já expliquei, né? Tem aqui um pontinho de interrogação, tem uma bolinha com um pontinho de interrogação, você clica nela e manda sua pergunta para poder partilhar aqui e conversar com a gente. Lúcio, então quantos anos de axé? De feito, que você diz de iniciado? De iniciado é pouco tempo, vou fazer 17 anos. Já tem uma caminhada bonita. Iniciado 17. Eu fui feito com 33 anos. Eu fui iniciado com 33. Oi? Tá. Agora vem cá. Você falou assim do lugar aí perto, da escola tal. Esse lugar perto, essa escola tal, é Santa Teresa? Santa Teresa, Santa Teresa. Você é cria de Santa Teresa? Totalmente. Eu tenho 50 anos de idade, eu moro aqui há 47. O que você me diz de Santa Teresa da sua infância para Santa Teresa de hoje? O que mudou? Eu acho que tem uma coisa aqui que eu sinto muita falta, que é do meu filho poder ter brincado na rua como eu brinquei. Chutando paralelepípedo, brincando de guerra de mamona e de jurubeba.
brincando de pique-bandeira na rua, queimado. Isso parou um pouco, assim, por conta da coisa dos carros passando. E as pessoas também não estão com muita mentalidade de deixar dos seus filhos na rua, né? Mas essa época de ficar na rua, eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta. Mas aqui, cara, morar aqui é muito delicioso. Você caminha aqui em cima. Tinha uma época da minha vida que eu fazia aula de canto aqui, yoga aqui em cima, saía para correr. Correr eu corro até hoje, eu corro aqui em cima. Então tem tudo aqui, cara. Assim, assim, tinha um açougue que não tem mais, um armarinho de linha, vendia botão, o armazém do Fará, o armazém do Seu Jorge, 2 armarinhos. Mas aqui é um bairro muito assim, já uma vez saiu uma reportagem dizendo assim, vida de subúrbio em Santa Teresa. Eu acho que é mais ou menos isso, morar em Santa Teresa. Ter uma vida de subúrbio, só que a 5 minutos do centro da cidade, 10 minutos da Zona Sul, 10 minutos da Zona Norte, tudo pertinho. Mas vem cá, quando diz subúrbio, eu lembro, assim, o pessoal sentado na porta de casa. Eu tive essa infância. Tem isso ainda. Hoje em dia não tem mais isso. Na minha rua não tem mais, você não vê as pessoas mais aqui perto da minha parte, aqui em cima, que eu moro bem perto do Largo de Guimarães. Aqui não tem mais gente sentada na porta. Mas, se você descer a minha rua, tem gente sentada na porta, com cadeira de praia, tomando cervejinha. Opa! Pô, é uma delícia, é uma delícia. Agora, não, isso aí é subúrbio total. Agora vem cá. Me explica uma coisa aqui. Me coloca nessa hierarquia aqui. Fala lá. É o professor, o jornalista e a música. Me explica aí como é que foi essa hierarquia, esse processo. Como é que isso foi acontecendo, você diz, temporalmente? Porque assim, professor de educação física, você se formou também em jornalismo, coleguinha, e a música. Tudo isso aí. A música sempre esteve nessa sua caminhada. Quando é que você decidiu, não, agora eu vou para a música, o jornalismo e o professor? E ainda é professor de dança também, não é? Eu sou professor de educação física e escolhi trabalhar com as danças populares nesse universo. Isso, vamos falar sobre isso. Mas primeiro me explica essa hierarquia. Então, hoje, eu já com 50 anos, eu consigo entender que essas coisas sempre caminharam juntas, sem a gente perceber como é que elas se estabeleciam, né? Hoje em dia, eu não consigo dissociar, né, o meu trabalho de músico com o trabalho de professor e a minha religiosidade, por exemplo. Eu não consigo separar isso, né? Eu acho que em nenhum momento isso foi separado, a gente aqui não tem o alcance, né? Então eu sempre cantei, minha família musical, né? Meu avô, Lúcio Sanfilippo, tocava acordeon, toda a minha família é afinadíssima, minha tia Cristina canta, minha prima Fabiana canta, minha falecida irmã cantava, todos muito, muito afinados. Meu pai cantava, minha mãe é afinadíssima, todos cantam. Não profissionalmente, que eu digo, assim, todos cantam, cantarolavam em casa e tal. Eu, desde muito cedo, dava aula aqui para as criancinhas do prédio. Eu lembro disso novo, aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler com 4 para 5 anos. E aí eu sempre dava aula aqui, ajudava, fui professor particular antes de ter meu primeiro emprego, que foi de professor de inglês, com 18 anos. Então essa coisa de educação e a coisa da música, elas andavam ali, né? E aí quando eu fiz jornalismo primeiro em 1990, me formei... Jornalismo onde? Na faixa, fiz na faixa. Fiz jornalismo na faixa em 90, me formei em 93. Quando foi em 97, eu voltei para a UERJ, que eu tinha feito inglês lá, tinha dado aula lá de inglês, na década de 80 e década de 90. Paralelamente ao jornalismo, eu dava aula de inglês lá na UERJ, num curso chamado CLC que tinha lá. Depois eu fui fazer educação física. Quando eu fiz educação física, eu já cantava. Eu me formei em 93, comecei a cantar em 94. Eu cantarolava pelo prédio aqui, aí as pessoas falavam, pô, você devia estudar canto. Aí me deram uns nomes de uns professores. Eu fui estudar com a dona Ivone Zita, fui estudar canto lírico com a dona Ivone Zita. E aí estudei canto lírico muito tempo, 5 anos, toda terça e quinta eu estudava. E comecei a cantar, fazia canto popular, né? Cantava meus sambas, Mutantes, Ângela Rorô, Secos e Molhados, né? E Geraldo Pereira, Candeia, Monarco.
Aracide Almeida, eu fiz uma monografia sobre Aracide Almeida no jornalismo, e tinha feito um show em janeiro de 97, que eu acho que 97 é um marco assim, muito importante na minha vida. Porque em 97 eu fiz um show no falecido Rio Jazz Club, no falecido Hotel Meridian, que hoje acho que não me lembro nem qual o nome que o Meridian tem hoje. Lá no subsolo. Fiz um show com o repertório da Clara Nunes. Entrei para a educação física, conheci a sala de folclore com a Zezé do Folclore. E no final do ano fui convidado para substituir a Luciane Menezes, que era uma cantora do Dobrando da Esquina, lá no Empório 100, no Renascimento da Lapa, na Rua do Lavradio, número 100, que era um lugar que vendia móveis de dia, de noite tinha uma roda de samba. E ali surgiu a música Festa para Lugumedé, que eu compus. Nesse momento, o folclore, Dona Lia de Itamaracá, o jongo, o Dobrando da Esquina, a educação física e a religiosidade foi apresentada ao meu... Né, entrei para o candomblé oficialmente em 1997, eu vim a me iniciar em 2005, mas entrei oficialmente em 97, então a religiosidade, a música e a educação começaram a caminhar juntas ali em 97. Isso você está falando em 97, né? Sim. Tá, mas peraí que nós vamos voltar um pouquinho. Mas antes, o Antônio está dizendo aqui o seguinte, Hotel Hilton, hoje o antigo Meridian. Ah, tá, Hotel Hilton. Tá aqui pra gente. Show. Oi, Gabriel. Tá todo mundo chegando aqui? Tem perguntas? Deixa eu ver aqui se chegou pergunta. Eu acho que chegou pergunta aqui. Eu vou ver daqui a pouco. Mas em 93, você que vai me dizer, hein? Ó, 93, Santa Teresa, um barzinho, voz e violão. O que te lembra? Então, 93 para 94, eu comecei a cantar na Estação do Chopp aqui, que era um barzinho que tem no Curvelo aqui. Né? Foi a primeira apresentação que eu fiz com o Eduardo Marzolo Neves e com a Ana Costa. Foi ali que eu comecei a minha carreira de cantor profissional, né? Ali. Você lembra, Lúcio, assim, desse primeiro repertório? Eu lembro que eu cantava muito Aracide Almeida, fazia discurso, né? E eu cantava Candeia, Monarco, o repertório todo Aracide Almeida, Noel Rosa, Cartola, mas cantava também Gilberto Gil, Secos e Molhados, eu cantava Mutantes, Ângela Rorô. O repertório era esse, bastante variado, bastante variado. Lúcio, aí você lembra a sua primeira composição? Qual foi a primeira música? Foi eu compus pela primeira vez, foi Festa para Lugumedé. Festa para Lugumedé. Como é que foi acontecendo e você falou, caramba, eu estou cantando a nossa ancestralidade. E esse é o meu caminho, eu vou seguir ele. Como é que foi esse start? Ou quando é que se deu esse start? Eu acho que esse start já rolava, eu não entendia muito bem, né? Eu estudava inglês, como eu estava falando acabou de entrar o Marcelo Menezes, que é desse Dobrando a Esquina que eu citei, em 97, eu comecei a cantar e tal, que é o melhor regional que já teve, assim. Ele Marcelo é um amado mesmo. E aí o que acontece? Eu já estudava a coisa dos orixás aqui nessa década de 80, iniciozinho da década de 90, estudava, que eu gostava muito. Quando eu escolhi cantar samba e Aracide Almeida, esse repertório, era uma época em que não se cantava muito isso por aí, né? Era uma época que estava tudo voltando ainda, a Lapa estava voltando a ser ocupada com esses grupos, como Dobrando a Esquina e o grupo do Galote, o Luiz Felipe Lima. Aqui atrás, eu moro atrás do Sobrenatural, que era um bar muito importante aqui em Santa Teresa, que tocava essas coisas. Quando foi em 97 que eu entrei para o candomblé, e que eu estava tocando com Dobrando a Esquina, eu estava estudando Educação Física e eu estava com um texto de Sociologia na mão, lendo dentro do 247, indo para o Meia, indo para o estágio que eu fazia, e começaram a vir ideias na minha cabeça. Eu virei o texto, comecei a anotar. Era a Festa para Lugumedé, que nascia anotada num texto de Sociologia da Educação que eu estava lendo dentro do 247, indo para o Colégio Metropolitano. Depois eu dei uma arrumada e aí eu cantei isso para o Marcelo Menezes. Eu não sei se ele vai se lembrar disso. O Marcelo Menezes e o Lenildo. E eles foram os que fizeram a primeira harmonia nessa roda do Lavradio 100,
com festa para o Logomedé. Eles fizeram a Nossa, primeira que... harmonia dessa música nessa roda, que era sensacional. Era uma roda de samba que tinha ciranda, tinha coco, tinha jongo, tinha mineiro pau, e passaram por essas rodas as melhores, assim, Delcio Carvalho, Wilson Moreira, Bete Carvalho, Cristina Buarque, Zequete, Monarco, Noca da Portela, geral. Geral. A Gabriela está dizendo o seguinte: Lúcio é um grande artista. Conheci o trabalho no show comemorativo no Sesc de Nova Iguaçu. Ah, É Gabriela, muito verdade. agradecido. E é uma verdade, Lúcio. Ela falou isso, eu estou lembrando de você, num lugar que eu amo estar, e já tive algumas vezes, que é o Trapiche. O Trapiche é delicioso, está voltando, cara. O Trapiche está voltando. Muito bom. Eu já tive diversas rodas ali, sua, do Alfredo Del Penho com samba de fato, da nossa querida Fabiana Cosa. Nossa, fico até arrepiado aqui, porque aquele lugar é de um axé único. É, ali é sensacional, maravilhoso lá. E as pessoas, né? Claudinho e o Clebson. Poxa, Nossa Senhora. Lúcio, vem cá. O seu mestrado, você fala também dessa força do candomblé, né, no seu mestrado. Conta um pouquinho pra gente como é que foi fazer, escrever. Então, eu venho aprendendo aos pouquinhos, né, sobre privilégios da branquitude e sobre, inclusive, o privilégio de vivenciar todas essas bênçãos, essas riquezas, essas grandezas e essas belezas do candomblé, dessas ancestralidades, sem, no entanto, sofrer na pele o que a pele preta faz com as pessoas nessa terra tão injusta, tão covarde, né? E aí eu fiz eu falei da Aracide Almeida lá no jornalismo, eu fiz uma monografia sobre o jongo e fiz análise de conteúdo das letras na educação física. E quando entrei para o mestrado, eu resolvi falar do meu pai Oxóssi, do Agueré de Oxóssi, e no doutorado, não sei se você vai perguntar depois, né? Falando sobre festa no candomblé na cidade, exatamente porque eu acho que de alguma forma eu preciso devolver, retribuir todas as bênçãos que eu venho recebendo desde sempre. Então eu resolvi contar histórias e trazer os sujeitos pretos para a academia, né, como uma forma enfim, de fazer com que as pessoas conheçam um pouco dessas coisas que eu venho vivenciando, né, e que as pessoas não valorizam nesse espaço formal, né, como uma universidade. Então, eu fui fazer essa dissertação sobre o Agueré de Oxóssi e seus transbordamentos. Aí fui encontrando muita coisa bonita, né? Eu já via coisas lindas e aí fui encontrando pelo caminho muito mais coisas lindas nesse universo todo e está tudo documentadinho lá para a academia aprender. E você sabe, Lúcio, que a gente está dentro de um processo de dar nome a quem de fato. Por que eu estou falando isso? Aconteceu comigo e eu vi que aconteceu com você algo também desse mesmo parecido no seu Facebook sobre um post. Vou explicar. Nós temos, eu cresci, aprendi, mas estou prontíssimo para me desconstruir sobre o que eu aprendi, por frequentar o santo, ser do santo. Estou pronto, apesar de saber que tem muita gente que não, mas quando a gente fala, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se informa, eu acho que mais a gente vai se ajudando. Eu acho que a gente está aqui para isso. Tem muita comparação, né, quando fazem com os santos católicos, com os nossos orixás, né? E a gente sabe, quando eu fiz um trabalho na faculdade, Lúcio, de jornalismo, que falava exatamente sobre isso, né? Que os negros eles não podiam, naquele momento, exaltar os seus orixás. Então, o que eles faziam? Eles pegavam os santos da Igreja Católica para poder fazer isso. E eu cresci, né, dentro dessa junção, né, desse sincretismo Igreja Católica, Candomblé e Yansan. A minha mãe Oxum, né, tá lá ligada em Yansan, Santa Bárbara, Oxum, Nossa Senhora da Conceição.
Mas tem até um texto muito interessante da tia, da Mayra Azevedo, Tia Má, falando sobre isso. Não sei se você leu, Não. Lúcio. Está aí no Instagram que ela fez esse post. O que que você pensa, o que que você acha disso? Deixa eu te perguntar, você é feito no candomblé, Fábio? Não, eu não sou feito no candomblé, não. Eu sempre frequentei a Umbanda, Uhum. mas eu sou apaixonado pelo candomblé. Então, Então eu tô ali juntinho. Então, a Umbanda ela mantém ainda um pouco esse vínculo, né? A É. gente, assim, o que acontece, o que eu entendo muito bem quem tem uma revolta contra essas coisas, né? Eu entendo. Porque não é romântico você não poder cultuar seus orixás. Não tem nada de romântico aí, né? É, você ser obrigado a disfarçar sua fé e disfarçar tanta coisa que você é obrigado a disfarçar no dia a dia hoje para não ser maltratado, né? É, não é romântico. Foi uma estratégia, foi uma covardia, foi mais um, né, mais um braço da crueldade, do racismo religioso, né? E eu acho que a gente precisa saber da dimensão, né? A gente sabe que Nossa Senhora da Conceição não é Oxum nem é Iemanjá, né? Em alguns lugares do Brasil, Nossa Senhora da Conceição é sincretizada com Iemanjá. O sincretismo sempre foi uma coisa que aconteceu, esse amálgama de juntar coisas, sempre aconteceu, inclusive em África, né? A gente sabe que tem orixás, que a gente não sabe se são voduns, se são orixás, porque conforme o dominante foi incorporando isso foi meio que se misturando e tal. Eu entendo quem queira separar, né? Eu entendo isso, eu separo muito bem, eu sei que Nossa Senhora da Conceição é uma coisa e eu sei que Oxum é outra coisa, obviamente. O que eu acho, assim, é que as pessoas, às vezes, elas acabam confundindo e aí entregando o ouro na mão do bandido. Eu acho, primeiro, não tem que ninguém se digladiar por conta disso. E a segunda coisa que eu acho é que, assim, se um dia, o dia 8 de dezembro, foi um dia para se cultuar Nossa Senhora da Conceição, hoje em dia ele é um dia de se cultuar Oxum. Né? Eu cultuo Oxum hoje, eu cultuo Iansã no dia 4 de dezembro. Eu acho que devolver essa data está muito por fora. Né? Eu acho que também ficar explicando todo ano para as pessoas que Nossa Senhora da Conceição não é Oxum é muito chamar as pessoas de idiotas, sabe? Assim, eu sei muito bem que Nossa Senhora da Conceição é um ícone católico, sabe? Eu sei muito bem. Né? E eu sei muito bem o que eu cultuo. Eu acho muito legal quando as pessoas cultuam as duas coisas também. Tem gente que tem milhares de religiões e não segue nenhuma, segue todas, segue um monte, segue fragmentos de uma de outra. Eu acho que é muito chato quando fica tendo uma patrulha, sabe? Em cima da fé das pessoas. Eu Vamos concordo chamar. com você. Fala, desculpa. Eu concordo com você e eu sou dessas pessoas aí que você está citando. Tem minha Santa Bárbara, do ladinho dela tá a minha Ançã, todas convivendo na maior paz e na maior harmonia aqui em casa. Não tem essa, não. É isso. Eu acho lindo quando as pessoas falam assim, Santa Bárbara era uma mulher de Iansã. Acho lindo. Nossa Senhora da Conceição era uma mulher de Oxum. Acho lindo, acho muito legal. Mas assim, se ela é ou não é, não me interessa. O que me interessa mais nesse momento é que nós ganhamos uma data oficial. Sabe aquela coisa, aquela música chamada Yaya Macemba, que diz assim, do ventre escuro do porão, vou baixar no seu terreiro? Eu acho que a parada foi mais ou menos assim. O terreiro era de Nossa Senhora da Conceição. Hoje o terreiro é de Oxum. Sacou? Oxum baixou nesse terreiro, não devolvo. Quem quiser devolver, devolva. Dia 8, eu arrio meu molocum. É por aí. Axé. Lúcio, vem cá. E aí a gente está falando aqui da nossa fé, da nossa religião, e tinha parado, eu acho que tinha, ao menos, estava ameno. De um tempo para cá, parece que se fortaleceu mais essa intolerância contra os terreiros de Umbanda e de Candomblé. Como é que você está vendo isso? Como é que isso se deu e se tornou mais forte nessa última temporada? Então, meu pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor agora. O senhor acabou de entrar nessa live, aí a Lorixá da Casa Branca, mãe Neuza de Xangô, que foi agora, né, há pouco tempo, vai fazer um ano aí, que ela foi escolhida pelos orixás para dar continuidade a essa que é tida como a primeira casa de candomblé do Brasil, né,
e da qual eu descendo com muita honra, porque sou feito por papai Flávio, tomei meu do Ingê com mãe Débora de Oxum, herdeira de mãe Nitinha, que quando se foi era o Tum Iá Quequerê dessa casa de respeito, que tem hoje um trono onde o Xangô está sentado pela cabeça, pela alma, pelo corpo dessa senhora chamada aí, a Neuza, a quem eu peço a benção. A sua benção, minha mãe Neuza. Sua benção. Axé, mãe Neuza, axé, bem-vinda. Eu tô aqui, fica com a gente, porque eu achei aqui tá bonito, viu? Achei aqui tá lindo. Fica com a gente. Lúcio, Axé. então, como eu estava te perguntando, meu irmão, nós estamos enfrentando muita intolerância. E eu acho que de um tempo para cá ela está bem mais forte. Sim. Eu queria que você falasse como é que a gente continua. Nós somos resistência, eu digo que a gente do Santo é resistência. Acho que a gente precisa estar mais junto, acho que a gente precisa estar mais unido. Essa é uma opinião minha. E você, como é que você está vendo esse panorama, Lúcio? Olha, eu vou falar uma coisa para você, né? Eu fiz uma tese sobre festa que vem falando sobre o histórico da festa no território brasileiro, né? Então, ó, minha mãe Neuza fala, meu pai abençoe sua bênção. Olha a humildade. Tá pedindo, eu sou quem? Sou quem? Sou nada, né? Mas ela está pedindo a benção aqui. Né? Aí eu digo, meu pai abençoe e dê à senhora toda a fartura de vida longa, de amor, de saúde, de paz, de proteção, de sabedoria, para a senhora levar esse legado aí. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me colocar estendido no chão aos seus pés. Pode deixar. O que eu acho é o seguinte, nunca foi fácil. Para preto, nunca nada foi fácil. Então, os caras estão na África, os caras vão lá, pegam, escravizam, mutilam, dão chibatada, os caras vão aqui e fazem uma revolução que é o candomblé, por exemplo. Né? Eles começam a reorganizar o culto da maneira que dá, os caras conseguem ficar vivos por conta desse culto, né? A negociação daqui, dali, uma comida que não tem aqui, que era da África, mas aqui não tinha. E começam a fazer uma revolução nesse culto, colocando para conviverem nos mesmos espaços voduns, orixás, inquices. E aí o candomblé surgem as sociedades, a Nossa Senhora da Boa Morte, né, a Rosário dos Pretos, e, enfim. Essas senhoras mereciam um capítulo, né, de 50 páginas no livro de história. Já começa aí que tem um capítulo sobre a reforma protestante de Martim Lutero, mas não tem sobre essas senhoras. Né? Precisa ter. A gente não pode saber quem é Martim Lutero e não saber quem foi Anassô, Iadetá e Acalá. Né? Não saber quem foi Marcelino Batossi. Né? A gente não pode, na minha opinião, não pode. Isso que acontece, que a nossa história é apagada, é por conta de uma coisa chamada racismo religioso. Esse racismo religioso fez com que as pessoas justificassem a escravização do povo negro, que não podia festejar, né? Que foi falsamente liberto em 1888. Em 1889 se proclama uma república, que em 1890 se decreta que é crime sambar, que é crime rezar e que é crime jogar capoeira e a vadiagem, sabe? E aí o povo preto que foi jogado na rua era o vadio, né? O povo preto que jogava capoeira, o povo preto que estava formando o candomblé, Então, o que acontece é que desde sempre existiram formas de minar a força do povo preto, de dar uma chibatada de uma forma ou de outra no povo preto, desde sempre. Né? E hoje em dia, com o crescimento desses safados neopentecostais, ladrões, ex-não sei o quê, ex-tudo de ruim que tem, né? E aí hoje em dia tem uns bonzinhos que transformam Jesus em preto, né? Eles vão botando Jesus da cor que é mais conveniente para eles entrarem no parlamento, para serem vereadores, para serem deputados estaduais, deputados federais, para irem para o Supremo Tribunal Federal. Eles vêm com uma conversinha fiada. E o que acontece? Eles têm parte com o tráfico, né? Então eles lavam dinheiro, essas igrejas lavam dinheiro, né? Então tem uma tese linda de Arrosiane que fala sobre isso, né? E fala sobre como isso está conquistando pessoas dentro da prisão, como elas estão indo lá naquelas comunidades onde as pessoas estão mais carentes e arrebatando pessoas que daqui a pouco estão tacando pedra em mim, né? Então, quando o evangélico chega para mim e fala assim, oi, meu irmão não, senhor. Né? Os meus irmãos estão feitos no orixá. Os seus irmãos tacam pedra nos meus irmãos. Né?
Então a gente precisa dar uma separada nessa história e olhar para esse povo como realmente eles são, né? Eles são a serviço de um projeto de dominação do mundo, que está batendo nos nossos irmãos, está atacando pedra, que está atacando fogo, que está obrigando as Ialorixás a atacarem seus santos no chão, né? Então eu acho que isso só vai acabar, né? Em primeiro lugar, a gente precisa estar muito unido, né? Porque a gente não pode achar que uma casa foi atacada porque ela está fazendo alguma coisa de errado lá dentro, né? Tem uma coisa que as pessoas falam, será que ela não deu comida Exu? Não é, cara. Sabe? Tudo acontece com todo mundo que cuida de tudo morre também, fica doente, né? Agora, essa doença que tem da pessoa não se satisfazer só com a sua própria religiosidade e querer dominar o mundo, né? Querer que todo mundo seja da mesma religiosidade, eu não quero que ninguém seja da minha, não. Sabe, eu fui escolhido, fui chamado, o orixá me pegou, me escolheu, sabe? Cada um que faça o seu caminho. A gente precisa denunciar, a gente não pode deixar mais passar todo tipo de intolerância, todo tipo de braço do racismo religioso que aconteça, de violência a qualquer casa, a gente precisa se unir e exigir das autoridades uma atitude, né? A gente não pode ter mais Ialorixá que está refugiada fora do Brasil, com medo de voltar para sua casa de santo. Tem isso e tem um preconceito, né, ele velado. E eu vou te dizer sobre esse preconceito, porque eu passei por ele, e vou te contar porque foi acho que 2 a 3 meses que durou. Que bom que só foi isso. E serviu, porque tudo eu tiro uma lição, serviu porque eu nunca mais vou aceitar trabalhar num lugar que eu não posso professar minha fé, escutando absurdos como eu escutei falando dos meus orixás. Eu fui trabalhar, eu estava desempregado, eu moro sozinho, pago aluguel, e surgiu uma oportunidade para trabalhar. Eu não vou citar nomes, que eu também não vou dar palco não, tá? Não vou, mas você vai entender. Eu fui trabalhar numa editora evangélica. E só me aceitaram trabalhar lá porque eles me perguntaram qual era a minha religião. Eu falei que era católico. Eu menti. Ainda assim, me olharam, tipo, vou ter que... Adoro a imagem, né? Mas enquanto eu estive lá, eles tentaram me colocar lá, né? E aquilo me fazia mal, Lúcio, porque a base deles para poder fazer valer o que eles acreditam é dizer que Exu não presta, que o orixá é isso, e eu tinha que escutar aquilo me doeu tanto. E que quando eu saí, que eu não aguentei também ficar, e que bom, eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. E eu sempre que eu puder, eu vou falar dos meus orixás. Seja nas minhas redes sociais, seja com os meus amigos, seja onde for, eu nunca mais vou fazer isso. Foi uma necessidade, eu precisava, eu acho que eles entenderam isso, mas eu nunca mais vou fazer isso, porque eu morria todo dia um pouco quando eu tinha que estar lá escutando aquilo que eu escutei, que eu não vou repetir aqui. É por isso que emprego tem que ser público. E é por isso que a gente não pode aceitar esses safados tomando conta da vida pública, nem no legislativo, nem no executivo. Sabe? Porque não é uma religião que tolere a diferença, né? Eles sempre falam que é um caminho único. Quem tem uma filosofia de caminho único, como é que vai deixar a Bíblia de lado no dia a dia? Ele vai ter uma instituição, e a instituição, nesse caso, é uma instituição particular, e ele tem todo o direito de botar você para fora. O que não pode acontecer isso é no sistema público, né? A gente não pode ter gente desse nível fazendo lei, gente desse nível executando lei, né? Não pode, a gente não pode mais deixar. Parar, gente, de votar evangélico. Não tem evangélico bonzinho nenhum no mundo, não. Cai na real. E se eu te contar quem é o líder religioso dessa igreja, acho que você já deve até saber mais ou menos quem é. É um mala. É um mala. Entendeu, né? Todos são mala. Mas esse mala paia, né? Ponto, parágrafo, na outra linha, outra versão. Lúcia, a hora vai passando. E eu quero conversar sobre tantas coisas com você, sobre tantos assuntos. Eu quero falar agora dos seus trabalhos. Queria que você me falasse um pouquinho sobre cada um deles, Lúcio. Deixa eu até ver que horas são aqui, porque a gente... 8h40. Olha como é que a hora voa, Lúcio. Voa. Conversa fiada é comigo mesmo. Eu passo a noite toda batendo papo. Maravilha.
me fala sobre o Cordel das Fitas, que você lançou em 2001. Me fala dele. Então, o Cordel das Fitas é um disco para o qual eu fui convidado, né? Eu fui convidado para ser o cantor desse disco, o cantor de quase todas as músicas. Uma dessas músicas é cantada por uma excelente cantora chamada Mariana Bernardes, e foi o Lenildo Gomes, que era bandolinista desse Dobrando a Esquina, com o Luiz Flávio Alcofra, que é o violonista do Água de Moringa, dois regionais maravilhosos. E eles me convidaram para cantar esse repertório maravilhoso desse disco, e que tem o pandeiro da Clarice Magalhães, que é uma professora maravilhosa de pandeiro, cantora maravilhosa, instrumentista, mãe da Madu e da Antônia. E é um disco lindo, que tem um jongo para o Wilson Moreira, tem música para o Rio de Janeiro, tem valsas, tem sambas. É um disco lindo, lindo, lindo. Tá todo nas plataformas, para quem quiser ouvir. É só botar lá, Lúcio São Filipe, tá todo. Você vai escutar, vai conhecer. Quem não conhece ainda, por favor, vá fazer isso. E depois pode ir lá aqui nas minhas redes, nas redes do Lúcio. Só confirmar, que você vai dizer assim, gente, que maravilha. Me fala agora do Canções de Amor ao Léo, que você lançou em 2005. 2005. Canções de Amor ao Léo é o primeiro disco de repertório que eu escolhi, né? Um repertório que já tem uma coisa autoral minha, né? Tem o Festa para Aluguel registrado, tem Razões Africanas que eu fiz com a Lazira e com a Luísa Marmelo, a Lazira do Jongo, né? A Lazira Simval. Tem o Coco, Aprendendo Coco, que gravei com a Dona Beth de Oxum e com Kim Caetés. Tem A Ciranda Sem Fim para Lia, que eu gravei com a Dona Lia de Tamaracá, né? E tem... O que mais que tem minha ali? Eu não sei se são... E Canção de Amor ao Léo, que eu fiz pro meu filho, né? Que dá nome ao disco e tal. E tem músicas dos meus amigos. Oi? Ele tá com quantos anos? Ele agora tá com 22. Nossa, já tá um homem, gente. Tá com 22. Quando ele gravou lá, papai, canta aquela... Ele tinha uns 3 ou 4 anos. A tia Maria do Jongo botou ele para dormir nesse dia. No colo. Lúcio, a sua relação com o jongo sempre esteve ali, né, Lúcio? Como é que é essa sua relação com o jongo, dançar jongo? Então, eu fui arrebatado também pelo jongo nessa década de 90, no final, 97. Elas foram visitar a roda, já tinham uma relação com a Luciane Menezes na época, com o Dobrando a Esquina, e aí foi amor à primeira vista, né, cara? Assim, foi... E aí eu já aprendi os passinhos, já aprendi a bater o tambor. E aí eu fiz um livro chamado Interdisciplinando a Cultura na Escola com Jongo, com um DVD gravado lá na Serrinha, no terreiro da tia Eva. Lá, os Razões Africanas do Jongo da Serrinha fizeram uma roda só para ser filmada. Tô lá eu dançando com a Lazia. Eu tô até com essa roupa nesse DVD, com essa camisa. Tia Maria do Jongo lá na roda, a galera toda da Serrinha. Foi amor à primeira vista, cara. O jongo é um negócio assim que é de primeira, assim, é de arrebatar mesmo, como eu fui arrebatado, cara. É sensacional. Lúcio, tem tanta gente aqui bacana. Olha, Lorena, beijo. Tem que mandar beijo, né? Elizabeth, Lorena, beijo. querida. É tudo gente sua, Lúcio. Ó, Esther, Rosana. Rosana é minha Denise, prima. Beijo. Rose. Tem muita gente aqui. Eu tô vendo que acabou de entrar na Maurim, que entrou aí agora. Eu não falei para você que eu dei aula de inglês lá no curso CLC da UERJ? Ela foi minha colega de curso. A gente devia ter 14 anos, 15 anos, sei lá, a gente devia ter 13, por aí. Lá na UERJ. Olha, tá vendo? Rosana, beijo. Elmo tá dizendo, eu só aprendi com a Lazira, é isso? O seu Elmo é um compositor lá do Império Serrano, lá da Serrinha. Seu Elmo, até. A Perla tá dizendo, jongo é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, é isso mesmo. É isso. Ela foi também, nunca mais saiu, tá? Gostei, nunca mais saiu. Gostei dessa definição. Agora, também. Agora, aí é onde começou o meu amor por você, Lúcio, pelas suas músicas. Foi aí que você chegou na minha vida, que foi A Flor do Velho Engenho. Fala desse álbum. Então, A Flor do Velho Engenho é meu segundo álbum, eu que produzi. E A Flor do Velho Engenho é uma canção que eu fiz para a mãe Nitinha, que era a mãe, aí a orixá do meu pai de santo, né? E que
que eu tinha feito um poema para ela, ela faleceu e eu musiquei o poema que eu tinha feito para ela. E aí eu cantei essa música pro meu pai de santo e ele ouviu e saiu. Eu falei, putz, eu devo ter feito alguma coisa errada, né? Escrito alguma coisa. Aí um tempo depois ele falou, eu fui sair para chorar, meu filho, porque você fez uma coisa tão bonita para minha mãe, ela faz muita falta para mim, e muito obrigado por essa homenagem à minha mãe. E aí eu falei, que bom que eu possa ter feito uma coisa legal, falando da Casa Branca, falando de Mãe Nifinha, do que ela representa, de Oxum, né? De tudo que Oxum representa de fertilidade na nossa vida, de como Oxum fertiliza as nossas ideias, né? Como Oxum nos dá tanto encanto na vida da gente, como ela nos embala, como ela nos faz renascer todos os dias no seu útero tão generoso, né? E como ela ensina as estratégias, né? A poupar energia, a dar uma desviadinha assim com a bebê, né? Não ficar se expondo como ela à toa. tira da gente, como ela afasta da gente pessoas que ela não quer perto, que ela vai te fazer mal. E como ela nos dá o presente, o amor, né? Como ela nos dá o amor, né? Eu tenho que agradecer muito. Né? Minha mãe é muito amor, Lúcio. Vem cá. Olha, o Léo está dizendo, o Lúcio é um ser humano genial e generoso. Então, o Léo demais. Foi meu colega na educação física, lá na UERJ. É meu compadre, é padrinho do meu filho, Leonardo. Tá vendo? Aí, ó, amo muito o Léo também. Amo muito. Vamos lá. E esse CD aqui, só escutei boas críticas, boas referências. Eu tenho amigos que têm ele, que falaram comigo, que é o do Reino da Pedra Miúda, com canções do queridíssimo Luiz Antônio Simas. Me fala dele. Então, o Luiz Antônio Simas é um querido amigo que me foi apresentado por um irmão de santo meu chamado Zé Renato de Airá. Ele falou, olha, tem um Simas, que é um babalaô, que é professor de história, e que fez uma música linda, que é um afoxé que ele fez para Oxalá, um Ijexá e tal. Você precisa conhecer o Simas, você vai adorar essa música e tal. Aí eu marquei com o Simas, eu trabalhava na banca de jornal do meu pai, né, do meu falecido pai, carnal. E o Simas foi com um cavaquinho, eu com um gravadorzinho, ele foi lá me mostrar uma música mais linda que a outra. Isso deve fazer, gente, sem brincadeira nenhuma, uns 15 anos. Não, talvez mais. Eu acho que mais. Ele foi lá e gravou para mim a música. Aí foi me dando um desespero que eu falei, cara, um dia eu vou ter que gravar isso, sabe? E fiquei com essa ideia de um dia eu vou gravar, um dia eu vou gravar, um dia eu vou gravar, gente, duro, né? E aí eu fiquei pensando, em 2010, por exemplo, 2010 eu já cantava agora acabou de entrar o meu irmão Dário Firmino, que é herdeiro lá do meu pai de santo, herdeiro da cadeira do Oxoguian. Benção, irmão. Opa! E eu, em 2010, eu ia botar esse afoxé de Oxalá nesse disco. Já tinha Flor da Gente, já tinha Euá. E aí a Roberta Nistra falou, deixa eu gravar essa música, irmão. Falei, então grava você. Mas sempre com aquela assim, um dia eu vou gravar, quando eu gravar o disco. Qual foi a música? Que se chama Cortejo de Babá. Ela gravou com o nome de Afoxé para Oxalá. Ah, tá, sim. E Francisco de Oxum também. Francisco de Oxum eu tinha composto nessa mesma época e ela gravou e me chamou para gravar com ela. Que você botou agora nesse CD. Ela gravou no meu disco dela e eu regravei agora no meu disco Rio de Cantar. Que é linda, né, Luiz? Aí eu gosto, né? Mas como eu que fiz... Você é suspeito. Olha, o Dário está dizendo aqui, boa noite, bênção a todos e a todas. Axé, meu irmão. Axé, irmão. Pai abençoe sempre, axé. Agora vamos pro... E um beijo para Roberta Nistra, que ela também é uma querida, né, Lúcia? Beijo, Roberta. Minha irmã de santo, Roberta. Feita lá em casa, comigo, com o Darinho, com todo mundo. Olha, ela é feita de Euá lá. Agora, me fala do Rio de Cantar. O Rio de Cantar é um disco só de música minha. Então eu fui acumulando música e aí uma hora eu falei, eu tenho que fazer um disco e eu tinha feito uma campanha do Benfeitoria de um DVD, um disco autoral, um disco do Simas. E aí eu falei, agora eu vou colocar ele em prática. Também produzi, Maurício Massunaga dirigiu e também só gente boa ali. Né? Francisco de Oxum tem, por exemplo, o Ordinários cantando, né? Que é um grupo vocal maravilhoso. Os vocais estão todos do Ordinários. Sensacional.
E é um disco que tem participação também no Portela do Moisés Marques, do Pedro Miranda, do Pedro Holanda, da Ana Costa, da Clarice Magalhães, da Elisa Dor, da Simone Leal. Só gente querida, amada e cantando lindamente naquela faixa. Pô, vem cá. E tem o coro do Oxoguian em pessoa dos meus irmãos de santo cantando a música que eu fiz com meu pai de santo. Nossa. E assim, de novo, coloca lá Lúcio Sanfilippo na sua plataforma digital preferida, que tá lá. Tem no YouTube, tem no Spotify. Eu já sei que vai estar lá nos mais escutados, porque tá lindo. O Rio de Cantar tá lindo. Por favor. Agradeço muito. E você não para, né, Lúcio? Porque me explica aqui sobre o Capitão da Encruzilhada, porque aí eu achei forte. Me explica. O Capitão da Encruzilhada é um presente que seu Tranca-Rua me deu, que eu estou dando para ele, né? Eu trabalho com o seu Tranca-Rua das Almas há muitos anos, desde antes de ser feito, e eu achava que merecia um registro de pontos cantados por mim para ele, achei que podia ficar bonito, chamei o Anderson Vilmar, que fez todas as percussões, fui lá no meu pai Pedro Paulo, em Pinheiral, Cateto Cafunja em si, peguei uma assessoria com ele, né, com Simas também, peguei uns pontos tradicionais da Umbanda e gravei, só que não pude botar nas plataformas, seu Tranca-Rua quer que venda os discos todos para botar na obra da Casa de Logum Edé, para depois botar nas plataformas. Então, para tudo, e me explica aqui, como é que eu faço? Já está pronto? Porque eu quero. Tá pronto, não sei onde ele está aqui. Talvez eu consiga achar um aqui, mas não está aqui não, mas eu queria te mostrar. Então, quem está aqui acompanhando a gente, porque eu também quero divulgar, Lúcio, quero muito divulgar, porque só essa música eu já fico assim, eu quero mais, eu quero escutar mais. Vou pegar o disco para você ver, peraí. Tá, eu espero. Gente, eu estou aqui conversando com um cantor, com um compositor, Lúcio Sanfilippo. O papo aqui é axé puro. Eu estou vendo que tem uma galera aqui que também é do axé, então sejam muito bem-vindos. Está acabando, porque pelo que eu estou vendo aqui, a gente já entrou na nossa reta final, porque são 8 horas e 52 minutos. Mas é para ficar no coração. Mais um encontro para ficar no coração, viu? Cadê, Lúcio? Cheguei. Eu quero tomar o colofé, que é a minha comadre, Dona Zoraia de Gu. Ela que me deu o primeiro vodum para eu tirar o nome da Joyce de Becém, depois a Priscila de Lissá. Agradeço muito, muito pela parceria, comadre. Um beijo grande, fez aniversário. Esse é o Capitão da Encruzilhada, ó. Lúcio, então eu te chamo na sua rede social para poder comprar. Como é que é? Eu tenho um site... Não tem site, não tem nada. Ele tem que comprar comigo mesmo, tem que entrar em contato comigo e encomendar, marcar comigo de pegar, ou então envio. Eu tinha uma irmã querida que estava fazendo toda essa parte burocrática de enviar, mas a Covid já pegou e a levou, infelizmente. Então a gente está se reinventando agora para poder fazer essa venda, essa entrega, essas encomendas e tal. Mas está um disco assim, lindo. Ela, inclusive, essa minha irmã que se foi, está no coro desse disco. Não, então vem cá. Vamos explicar aqui, porque quem não escutou, vai lá na sua plataforma preferida, escuta Capitão da Encruzilhada e depois você vai entender o porquê que eu estou questionando aqui. Lúcio, como é que eu faço para encontrar? Como é que eu faço para comprar? Depois vocês vão entender. Aí, escutou a música, vai entrar na plataforma, vai entrar na rede social do Lúcio, no Facebook ou no Instagram, não é isso, Lúcio? Isso. E vai falar, Lúcio, eu quero CD. E aí ele vai te dar o passo a passo de como fazer, tá certo? Isso, faz o depósito, a gente encomenda, a gente faz para ver como é que envia, como é que entrega, e toda a renda vai para as obras da Casa de Logum Edé. Fechou. Quando é que você gravou ele, Lúcio? Foi na pandemia? Gravei durante a pandemia, no segundo semestre do ano passado. Como é que foi? Essa pergunta é clássica, eu vou ter que fazer. Eu expliquei lá no início, né? Que eu comecei a fazer esse projeto, Lúcio, no início da pandemia. Eu tive uma crise de ansiedade, porque eu moro sozinho, e foi aquele negócio, né? Uma coisa é você não sair, porque eu vou ficar o final de semana em casa. Outra coisa é você tem que ficar em casa. Então, deu uma pirada. E para você, como é que foi, Lúcio? Comigo foi assim, eu fiquei isolado com meu filho muitos meses, eu e meu filho em casa.
E o que a gente fez aqui, para a gente não surtar? A gente rezava, eu e as minhas irmãs de santo, a gente rezava todos os dias às 6 horas para Omolu e Ossan, pedindo vacina, pedindo remédio, pedindo soro, pedindo cura, e para os orixás do dia. Né? Então, além de todo dia para Omolu e Ossan, todo dia, e nos dias dos santos, então, segunda-feira para Exu e Nanã também, para terça-feira para Ogum, na quarta-feira para Xangô, Airá, Yansan, Obá, Iroco, né? Enfim, todos os dias a gente rezava. E às 7 horas com o pessoal que se cuida comigo na casa de Logoedé e que parceiros da casa, amigos que não queriam surtar junto. Então funcionava assim, como é que foi seu dia? Rezamos ainda, hoje, por exemplo, teve reza às 7 horas. Como foi seu dia? Rezamos, depois agradecemos pelo dia, né, torcendo para que todos os dias a gente tenha mais motivo para agradecer do que para reclamar no final. E a gente chegou até aqui assim, né? E aí começamos a sair para um trabalho ou outro. Esse disco, por exemplo, ele foi gravar eu numa cabine, o Anderson Vilmar numa outra cabine, ao vivo, né? Ele com um atabaque e eu botando a voz de primeira, dando um tonzinho e indo direto. E aí depois o coro foi botar suas vozes, depois o Anderson foi outros dias botar as suas outras percussões, na maior segurança que a gente conseguiu ter naquela época, de surto maior, né? Lúcio, cantar a nossa, eu chamo de ancestralidade, tudo que envolve a nossa fé. Cantar ela é difícil no nosso país? Olha, eu estou falando, eu tenho uma carapaça branca que me protege, né? Então, eu vou dar o depoimento, né, do meu lugar de fala de um religioso que canta essa ancestralidade e que as pessoas acham bonitinho, folclórico, né, e tal. E as pessoas que me respeitam de dentro da religiosidade que sabem que eu não cheguei ontem, que eu não estou aqui de brincadeira, né? Não estou aqui me apropriando de nada que não seja da minha história de arrebatamento pelo meu orixá Logoedé, né? Eu fui chamado na barriga, né? Então eu tenho essa ancestralidade muito em cima. Então eu canto isso, eu gozo de muito respeito das pessoas que são religiosas, eu gosto de muito respeito das pessoas que são pretas e religiosas, eu gosto de muito respeito das pessoas que são brancas, mas a dificuldade está em eu não vivo de música. Eu não posso viver de música porque isso não me dá dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha que cantar sertanejo universitário, né? Isso não vai me dar dinheiro. Eu sei que isso não vai me dar, né? Em uma época eu fiquei muito, muito mal com isso. Mas aí um dia minha mãe de santo sentou comigo e disse: você vai precisar para sempre dar aula, cantar e cuidar das pessoas na religiosidade. Então não sei o que vai te dar dinheiro, mas essas 3 coisas vão precisar andar sempre juntas, né? Então eu relaxei e faço meu trabalho e por fora, me sustento e posso cantar o que eu quero, o que eu gosto, o que me toca, o que me arrebata, o que eu acho que eu posso oferecer de melhor para as pessoas. Posso dar minha aula, que tem a ver com esse universo, né? Enfim, e estou lá construindo na minha humildade, com a ajuda de tantos e tantos braços tortos, botando tijolinhos de afeto a casa de Logoedé. Isso. Axé, meu irmão. Agora, para a gente poder fechar, fechar não, porque minha amiga disse que não é bom usar essa palavra fechar, a minha amiga Elaine. Então, não é fechar. Encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse para a gente aqui, dividisse com essa turma boa que está aqui, porque, olha, Lúcio, tem uma galera aqui, eu já mandei um beijo, agradecer a todo mundo que ficou com a gente, viu? Muito obrigado. Mas a gente está fechando aí esse ano, nós estamos vivendo um momento, um cenário político devastador, acho que jamais visto dessa forma. O que a gente pode... Eu venho comigo, guardo comigo um otimismo, que eu acho que isso que me ajuda, e é o que eu tento passar para as pessoas que estão desanimadas, que não tem como não estar, porque está difícil mesmo, né? A gente está sobrevivendo, a gente só quer viver e a gente está sobrevivendo. Parece que quem está lá realmente quer que a gente... morra, né? E não vai dar para a gente terminar o papo, Lúcio, sem falar,
porque esse aplicativo aqui, que eu não vou falar o nome dele, ele vai me cortar. Então, você responde na volta. Eu vou sair e vou voltar. Tá bom? Tá bom, tá bom. Porque ele está me avisando que dentro de 10 segundos ele vai me cortar. Então eu volto para você fazer essa resposta e a gente encerrar a nossa live, tá bom? Tá bom.